dia 27 de abril de 2012, a nossa família recebeu a notícia, eu diria, pior da nossa vida. Porque é interessante como Deus ama tanto a gente que Ele vai nos preparando para o momento. Ele sabia que isso ia acontecer, Ele sabe de todas as coisas, que seria o falecimento do meu esposo, vítima de latrocínio. Quando você perde alguém, a dor é muito grande, tanto que a maneira como eu recebi a notícia foi a pior possível. Porque quando ele não chegava para o pôr do sol, eu liguei no telefone dele, né, para saber o que estava acontecendo. E o policial que atendeu disse que ele tinha sido assaltado e tinha falecido. Foi assim que eu soube da notícia. Naquele dia eu não iria almoçar em casa. E eu iria assistir uma defesa de uma colega, porque a próxima seria minha. Só que quando deu mais ou menos 12h30, foi me dando uma saudade tão grande do meu esposo, e eu disse não, eu não vou para assistir essa defesa, eu vou para casa. Eu não tinha noção do porquê que eu estava decidindo ir para casa, mas era a última vez que eu iria encontrar o meu esposo, naquela sexta-feira. Esse sentimento que eu senti algumas 5 horas antes dele falecer foi um sentimento de estar junto, de querer encontrar, de querer estar com ele. E isso normalmente não acontece, porque fazia horas que eu tinha me despedido dele de manhã cedo para trabalhar, né? Percebe quanto detalhes de uma última despedida aconteceu nessa sexta-feira. Depois que ele falece, quando você fica sozinho, sozinha, pelo menos foi assim, acontecia alguma coisa, eu dizia assim, eu vou contar para o Elcio, mas ele não estava ali. Você não digere isso logo, assim, rápido. Tem uma notícia boa, acontece uma coisa com o filho, com um amigo. Aí ele não está mais. Você sonhar com a pessoa também, parece ser um sonho tão real. E ao mesmo tempo você dizer para a pessoa, mas você não está vivo, você está morto. Os mortos não sabem coisa nenhuma, então entra em choque. A vontade de ver e abraçar quem está vindo. E a crença de que os mortos estão descansando, mas o sonho é tão real. E graças a Deus, Deus foi dando força. Deus me deu força na hora do enterro, na cerimônia. Não é fácil dar o perdão, a gente só dá o perdão que Deus coloca no seu coração. E eu confirmei que eu tinha perdoado, porque não foi um que matou, mas tinham mais 3 envolvidos. 2 anos depois, quando teve o julgamento, e eu os vi, eles ficaram na fileira da frente, na audiência, meio metro de distância. Eles entraram com as mãos algemadas, a cabeça baixa. Eu pude olhar para eles e eu vi que eu só senti pena. Meu esposo era muito brincalhão e ele estava num ambiente que os donos do comércio eram adventistas. E chegou alguém por trás dele, então no mínimo anunciou o assalto. E ele deve ter pensado que era uma brincadeira, porque a reação dele foi apalpar a pessoa por trás e virar para ver quem era. Nesse virar, a arma disparou, que ela estava totalmente engatilhada. E aí eu pergunto para você, Deus não poderia ter feito com que aquela bala não disparasse, aquela bala não disparasse? Poderia. Por que não fez? Só porque meu esposo era pastor, estava fazendo a vontade de Deus, estava voltando de um trabalho para fazer o pôr do sol com a sua família. Por que Deus não fez? Então, a reação que você tem diante de uma tragédia deriva muito da comunhão que você tem com Deus, o relacionamento que você tem com Ele. Porque se você realmente conhece a Deus, não pode ser só o Deus dos milagres, o Deus que responde a sua oração do jeito que você quer. Se você conhece a Deus de verdade e se Ele permitiu que algo acontecesse. Então, o que eu aprendi com esse fato? A confiar cada vez mais em Deus diante da tragédia. E a me entregar mais do que já fazia para a missão. Por quê? Agora eu tenho mais um motivo para querer a volta de Jesus. A outra cena que eu quero viver é eu, com os meus 3 filhos, encontrando com Elcio.
e contando para ele tudo o que aconteceu depois que ele foi. Tudo que ele não viveu com a gente. Essa vai ser o encontro mais glorioso depois de encontrar com Jesus. Como seria a minha história sem Jesus?